Olá, pessoal. Muito boa noite a todos e a todas, acadêmicos e acadêmicas do Foot Class. Estamos aqui mais uma vez para a nossa live especial, uma live de muita qualidade, uma live nessa quarentena, né, onde nós estamos aí já realizando mais de 65 lives nesse período de quarentena, com muita qualidade, com celebridades do mundo esportivo, treinadores, jogadores, goleiros, todos aqueles também que militam na justiça desportiva, no direito desportivo, enfim, muita gente qualificada, porque esse é o nosso objetivo do Foot Class. Já vi aqui que o nosso convidado já fez a solicitação, né? E vamos apenas aguardar mais alguns instantes para que a gente possa então iniciar essa live muito especial, que eu estou chamando aqui de uma live aula, né? Porque o nosso convidado, o Dr. Tarso Duarte, é realmente uma grande referência, né, na advocacia, dentro da justiça desportiva, e certamente ele vai poder nos brindar aqui com uma pauta muito qualificada para todos vocês. Então, eu já vou fazer aqui a nossa transmissão ao vivo. Tarso, que é um grande amigo da advocacia e também da justiça desportiva aqui de Minas Gerais. Daqui a pouquinho ele está... Doutor Tarso, meu amigo! Boa noite, meu querido. Como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Graças a Deus. Beleza? Tudo ótimo. Que bom que você está aí conosco, né? Fico muito feliz aí com a sua participação, né? Muita gente conhecida aí entrando para te assistir, né? Tô vendo aqui a Dani, tem muita gente boa aí para te assistir, viu, Tarso? Eu que agradeço o convite. Eu veio o Leonardo Barbosa, que é o meu professor de Direito Esportivo, já vi ele entrando aí. Então, qualquer coisa eu ligo para ele e tirar dúvida se eu não souber responder. Exatamente. Léo, se a gente não conseguir aqui, você... Eita, aí, ó, já tá lançando aqui, ó. Léo, bacana demais, gente, que bacana. Muito bom. O Tarso falou que... gente, o Tarso falou que vai fazer, depois dessa live, ele vai fazer o Instagram dele, tá? Ele já prometeu aqui para ver se ele faz aí realmente o Instagram dele. Mas, Tarso, primeiro eu queria te agradecer, né, que realmente pra gente a sua presença aqui é muito importante mesmo, né? A gente fica muito feliz, né, de você estar aqui com a gente e para poder realmente falar, né, dos seus conhecimentos, né, no próprio direito desportivo, né? Enfim, você que é realmente, e queria falar isso para você também, já falei tantas vezes, né, você é uma grande referência mesmo, por capacidade, né? Não é pela amizade não, mas porque a gente realmente sabe da sua capacidade, né, dos seus ensinamentos, pela sua vivência, né, na história aí da justiça desportiva. Então acho que vai ser, eu chamei de uma live muito especial, né, uma live aula que a gente vai ter aqui no dia de hoje, viu, Tarso? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, não tem conhecimento nenhum. O que a gente tem é 11 anos dentro da justiça desportiva, na comissão disciplinar, no tribunal pleno, e a ideia é dividir aquilo que a gente conviveu. Às vezes, repassar o ensinamento dos colegas que a gente conviveu, com das mais diversas personalidades. Então, é tentar contribuir. Acho que trazer um pouquinho de experiência, porque o conhecimento, eu acho que o pessoal que está assistindo aí, está vendo, é mais qualificado do que o palestrante aqui. Que bom, Tarso, que é isso. Tarso, então deixa eu só te apresentar aqui para os nossos, né, para os nossos espectadores aqui. Lembrando, pessoal, que essa nossa live depois ela sobe para o YouTube, né, para o nosso canal do YouTube. Então aproveite lá, se inscreva, né, nós temos lá mais de 65 lives, já muito bem qualificadas. Se inscreva lá no nosso canal, ative lá o sino, né, para as nossas notificações, façam os seus comentários. E, enfim, né, muita coisa boa para a gente discutir aqui hoje, né, no Foot Class. O nosso lema, Tasso, é o Foot Class transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol, né? O que a gente tem visto é realmente a falta de uma gestão profissional, né? Hoje tantas notícias ruins aí que a gente está ouvindo sobre o futebol e nossa linha realmente é exatamente essa, transformar o futebol pela educação e a educação pelo futebol. Doutora Lican está chegando aí para nos assistir também, grande conselheiro lá também da nossa OAB, doutora Lican, obrigado pela presença, mas apresentando aí para vocês, né, o doutor Tarso Duarte de Tassis,
é sócio do Santos e Rodrigues Advogados Associados, doutor e mestre em Direito, advogado, ex-presidente do Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva em 2018, auditor do Tribunal Pleno do TJD, Minas Gerais, desde 2014, ex-auditor da Terceira Câmara Disciplinar do TJD, professor também convidado de pós-graduação do nosso querido Cedim, que é um grande parceiro nosso também do FutClass. Tá? Queria que você contasse pra gente como é que você chegou, né? Você falou de tantos anos de história, como é que você chegou aí na justiça desportiva, né? E tem muita gente já aí, ó, conta a história da linguiça, Felipe Léo já chegando, o Gustavo ele não tem jeito, né? Ele não tem jeito, a gente tenta segurar, mas não tem jeito, viu? Bom, eu acho que minha história de justiça esportiva começou em 2009, quando eu recebi o convite do Silvio Tarabal, grande amigo, um grande presidente que teve no TJD. Ele criou 2 comissões disciplinares novas, então ele pegou gente nova e nos convidou. Nós temos uma comissão, na época até o Carlos Schimmer começou com a gente na comissão, muita gente boa, o Thiago Rezende, Breno Trajano, só uma turma muito forte. Nós ficamos lá até 2014, quando eu recebi o convite pelos clubes a integrar o Pleno. Então, meu primeiro biênio do Pleno foi de 2014 até 2018. 2018 foi quando eu fui presidir o Pleno. Houve a recondução e nós estamos lá. Faltam mais 2 aninhos, e aí eu acho que eu encerro, em definitivo, essa contribuição na justiça desportiva, até porque é um dos motes nossos, a gente tem que respirar, revivar, e quanto mais esse conhecimento o pessoal novo está buscando agora, e está buscando conhecimento mesmo, com certeza isso agrega muito com a justiça desportiva. Tivemos uma grande aquisição, inclusive, salvo engano, quando eu fui presidente, foi Vossa Excelência, que também é auditor e contribui espontaneamente com a gente lá no TJD, e sabe que aquilo ali é uma rotina e uma vivência da prática desportiva verdadeira, dos campos da várzea, dos campeonatos amador, dos campeonatos profissionais, daqueles que realmente fazem não só o futebol televisivo, mas o futebol por amor. Muitas e muitas pessoas que julgamos ali, mas que têm ali a sua vida, toda a sua história construída no amor ao desporto. Então é muito legal, é muito bonito fazer parte disso. É verdade, Tasso. E eu acho que eu queria destacar aqui, né, 2, o Felipe Lesso também, que está nos assistindo aí, né, que também... Maior presidente da história do TJD. Não é verdade? Então, nosso maior presidente aí da história do TJD. E essa é brincadeira interna, tá, gente? Mas depois eu conto para vocês. Mas também o Bruno Cândido, né, nosso presidente atual. Então, eu acho que a gente vem com uma leva, né, de muita qualidade, né, não só na presidência, mas na composição também, né, Tasso? Acho que a Justiça Esportiva Mineira, né, vamos assim dizer, tem dado um bom exemplo, né, em termos de qualificação dos auditores, né? Sem dúvida nenhuma. E o pessoal está muito dedicado, não tem problema com falta, que já teve isso antigamente, né? Hoje não tem problema com falta, todo mundo muito empenhado, todo mundo buscando conhecimento. Realmente é um ramo que cresceu muito nos últimos anos também, apesar de que a justiça esportiva ela julga um glamour menor do direito desportivo, né? As pessoas entram achando que vão lidar com jogador de futebol, com contratos milionários, com imagem de televisão. Na verdade, a gente julga aquela rotina, aquela situação do árbitro, da súmula, da suspensão, mas é o feijão com arroz da rotina do desporto, e não 100% o glamour. Eu acho que as pessoas estão bem conscientes disso, isso que é muito legal. Verdade, Tasso, verdade. Pessoal, nós preparamos aqui, né, e o Tasso preparamos aqui uma pauta muito especial, né, para todos vocês, e vocês que vão nos assistir aqui também depois no canal do YouTube, né? Então a gente pegou alguns temas polêmicos, né, algumas melhorias, né, com relação ao CBJD, mas antes de falar disso, Tasso, queria que você explicasse para a gente um pouco, né, principalmente para os nossos acadêmicos, né, um pouco dessa composição do Tribunal de Justiça e também o próprio CBJD, né, como é que é a estrutura do CBJD, do nosso Código Brasileiro de Justiça Desportiva, para aí depois a gente entrar então nas especificidades dos artigos. A Justiça Desportiva, ela é composta, podemos colocar... É até um pouco estranho falar que são 3 instâncias, né? Porque, na verdade, você tem o STJD, que ele cuida das competições de nível nacional e federal, mas dentro do STJD, a primeira instância são comissões criadas pelo STJD. Então, no âmbito das competições federais, você tem a comissão disciplinar e o pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Então, indo para o âmbito estadual, nós temos o Tribunal de Justiça Desportiva, então, ou seja, são tribunais de justiças estaduais vinculados às federações.
E nós, como tribunal, também constituímos comissões disciplinares. Aqui em Minas Gerais, nós optamos por ter comissão do amador e comissão do profissional. Então, o processo, em regra, a maioria das causas começa na primeira instância, aí depende, se competição estadual, nas comissões disciplinares estaduais. E aí, os recursos das decisões dessas comissões cabem ao pleno e algumas matérias não são de competência originária. Das nossas decisões, cabem recurso para o pleno do Superior Tribunal de Justiça Esportiva, então, ou seja, não passaria pelas comissões. Então, você tem uma instância dentro do Superior Tribunal de Justiça Esportiva que ela está limitada a ser a primeira instância das disputas de nível federal. Mas elas não julgam absolutamente nada que envolvem as competições estaduais. Então, em um resumo bem breve é isso. As comissões disciplinares do STJD são indicadas pelos membros do pleno do STJD e as comissões disciplinares do TJD das federações são indicadas pelo pleno da federação. Já as indicações do pleno, tanto do STJD quanto do TJD Mineiro, elas seguem um nível de indicação que aí depende. Lá no STJD são vagas para a CBF, para Sindicato do Árbitro, Sindicato dos Atletas, a própria OAB tem 2 cadeiras, tanto em âmbito do STJD quanto do TJD, e elas são compostas por 9 auditores. Já as comissões plenárias são, em regra, por 5 auditores. Nós temos ainda a Procuradoria de Justiça Desportiva, que é o nosso Ministério Público, é quem tem a titularidade para dar o impulso oficial das ações desportivas, tirando aquelas que são de legitimidade dos interessados, como clubes, dirigentes, e que assim sejam. Eu acho que, basicamente, nós temos também a Defensoria Desportiva, que cumpre um munus maravilhoso, que são pessoas que se dispõem a dedicar e estar lá acompanhando como uma defensoria mesmo, aqueles que não têm condição de se defender e aquelas defesas, principalmente de atletas menores, que não podem ser julgados sem que tenha uma assistência jurídica própria. E, contribuindo com tudo isso, uma secretaria, que são funcionários que geralmente podem ser do próprio tribunal, como ocorre no STJD. Aqui, como não temos orçamento próprio, a Federação Mineira, eles nos fornecem secretários que são quem cuida de toda essa rotina e estrutura para fazer a engrenagem funcionar. Verdade, grandes figuras, viu? Grandes figuras. A gente teve aqui, né, Tarso, com o Adriano Aro, né, o Leonardo Barbosa teve aqui com a gente também, né, o Dr. Bruno Cândido. Então a gente conseguiu fazer realmente, mostrar, né, como é que é realmente o funcionamento e todas essas características que você citou, né, a importância de cada uma das comissões, a importância de cada uma das organizações, enfim, de toda essa engrenagem, né, que faz realmente repercutir bem a nossa justiça desportiva, né? Eu não estou conseguindo aqui, viu, Tarso, cumprimentar todo mundo que está vindo aí te cumprimentar, mas depois a gente faz uma saudação especial aí. Mas vamos aproveitar mas vamos aproveitar aqui, viu, pessoal? Vamos aproveitar o Tarso aqui. Tarso, uma pergunta aqui que até foi feita pelos acadêmicos aqui, e você falou um pouco do glamour, né? Mas evidentemente a gente tem também aqueles casos, né, que a gente julga que nos tira o sono um pouco, né, que mexe com as nossas certezas, as nossas convicções, que são aqueles hard cases, né, que a gente realmente costuma julgar no processo. Julgar nesses casos, né? Você poderia destacar para a gente um que foi mais emblemático para você, que foi realmente, digamos assim, esse que foi de tirar o sono, né? Esse que foi um julgamento para você de grande repercussão, né? Aí, obviamente, não tem nada a ver com o clube, jogador, mas que para você foi um grande caso, né? Que você acabou participando também. Olha, repercussão aí de fato é diferente. Às vezes um caso que para nós é uma rotina, nós vamos até falar dele aqui hoje, por exemplo, uma expulsão em clássico, em final de campeonato, são realmente os casos que dão grande repercussão. Tecnicamente, não são casos complexos, até que tem votos divergentes, mas por pura convicção pessoal mesmo, e muitas vezes externados em outros julgamentos. Os casos que incomodam um pouco são aqueles que você acaba tendo que declarar uma nulidade ou muitas vezes declarar uma prescrição. Esses são casos porque você não avança ao mérito. Eu acho que é sempre vamos dizer assim, algo que incomoda o coração de todo e qualquer jogador, entendeu? Outros casos que acabam... eu vou citar aqui exemplo. O caso que teve prescrição. O próprio ano passado, ou foi esse ano, agora nem lembro se não. Foi no início do ano passado, a questão do rebaixamento do Vila Nova. Vila Nova, isso. Teve um jogador expulso em 2018, numa competição, acabou esquecendo que esse jogador foi expulso, iniciou o campeonato profissional, escalou esse atleta profissional, não escalou na primeira partida, ainda faltava 2 partidas a cumprir, escalou em outras 2, e ninguém ficou sabendo. Quando o Campeonato Mineiro acabou,
que o clube que tinha sido rebaixado, o Guarani, percebeu que houve a escalação de um atleta irregular e provocou a Procuradoria, e a Procuradoria imediatamente ofereceu denúncia. Mas, contado da data da denúncia, haveria um prazo prescricional em curso. Quer dizer, esse foi um entendimento prevalecente. Teve auditores que entenderam que não ocorriam a prescrição. Então, ou seja, essa é uma situação que você acaba nem adentrando no mérito de julgar se houve ou não a escalação de jogador irregular. E tudo aquilo, isso aí eu vou ser muito sincero, o que incomoda mais, eu sou sempre defensor de justiça esportiva mínima. Toda vez que a justiça desportiva ela altera o resultado de um campeonato, ela tira pontos de um clube, ela rebaixa uma equipe, ou seja, toda vez que a justiça desportiva ela é protagonista, isso certamente incomoda o auditor. Então, toda vez que ele tem que tirar um público de uma partida, toda vez que há grave caso de violência, torcida, principalmente com machucados, você tem que interditar uma praça de desporto, tudo aquilo que gera anomalia. E, infelizmente, a justiça esportiva ela é criada exatamente para atuar nas situações de anomalia, são as causas que causam desconforto. Então, assim, eu destacaria esse. Nós tivemos um julgamento que me marcou muito, que um presidente de clube ele entrou em campo e primeiro o árbitro foi ameaçado no início do jogo, recebeu várias ameaças, dirigentes e tal, e o árbitro, eu acho até que ele era policial militar, não se intimidou não. Mas no intervalo do jogo, o presidente do clube entrou em campo, tudo filmado, dá até para ver o labial, e vira para o árbitro e fala o seguinte: sabe aquele pessoal que te ameaçou? Aquilo não é nada não. O dono do morro sou eu, quem é mal aqui sou eu. Não. E se você não fizer isso, eu vou te matar. E disse que o árbitro mostrou a arma para ele no intervalo. Então, quando você vai jogar uma situação dessa, você acaba aplicando uma suspensão, 1 ano de suspensão num dirigente como esse. Mas são algo que te geram um certo incômodo. Você começa a ficar aflito ao ler a narrativa dos fatos, entendeu? Um árbitro que está lá julgando uma partida esse caso, salvo engano, era até campeonato amador. Então, ou seja, são campeonatos da cidade que tem uma disputa altíssimo, o árbitro está lá, ele é ameaçado no começo do jogo, depois disso ele tem que fazer a súmula, ele tem que narrar isso, ele tem que voltar para a casa dele, para as rotinas do dia a dia dele. Então esse foi um caso até que me marcou. Mas, no mais, pouca coisa tira o sono. Quando você faz a coisa com convicção e com tranquilidade, independente de voto prevalecendo ou não, a gente sempre dorme tranquilo e o clima lá é maravilhoso entre os auditores. Verdade, tá. Verdade, sou prova viva disso, que realmente, né, eu acho que a conexão, né, entre os auditores, né, respeitosa nas divergências, né, nas convicções, tem sido uma marca aí de várias gerações, né, que estão passando realmente pelo TJD mineiro, né? Isso é muito bom para a gente, o julgamento, né, Tasso? A gente estava conversando com o Bruno Cândido, né? E a gente diz que hoje a credibilidade do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais é muito grande, né? Quer dizer, parece que as pessoas saem de lá com a sensação de que realmente foi feita a justiça, né? Que se a infração foi realmente cometida, a punição ela foi bem aplicada, né? Então a gente percebe isso, inclusive no olhar, né? Na sensação quando se julga, né? Alguns casos, né, Tasso? Se não concordando com a decisão, sabe que pelo menos houve apreciação, porque é debatido, perfeito, é discussão, uma coisa lá não é aquele... Raramente é aquele de acordo. Não, assim, é só realmente quando os temas não têm zero complexidade. O pessoal lá é dedicado. Então, assim, o voto é oral, mas não raro já avançamos algumas madrugadas adentro, lá julgando pauta de processo. Na comissão disciplinar, o pleno acaba que as pautas são menores. Mas quando fazia parte da comissão disciplinar, era não raro, 1 ou 2 horas da manhã, e divergindo, discutindo, realmente... Ô Tasso, e conta aqui para mim qual que é o auditor que te dá mais trabalho para esse debate aí respeitoso. Não tem nenhum problema. Eu sou o auditor que dá mais trabalho, eu que sou odiado. Nenhum procurador, eu que atraso a sessão. Então acho que o auditor mais chato lá sou eu mesmo. Nada. Daqui a pouco tem manifestação aí, você vai ver que essa pergunta eu fiz por querer, viu? Ô Tasso, vamos começar com as polêmicas então? Tem sempre alguns casos, né? E aí, obviamente, esses casos acabam repercutindo um pouco mais quando diz respeito lá, o Felipe Lécio já riu aí já, ó. Então já tá realmente, já entendeu já tudo que a gente está falando aqui. Beleza, Lécio, obrigado aí pela presença aí, viu? Mas, ô Tasso, um dos 3 artigos, na verdade, que a gente vai começar aqui a citar, né, a questão do 254A, da prática de agressão física durante a partida, o ato hostil do 250 e a jogada violenta do 254. Realmente eu acho que existe
uma linha limítrofe, né, muito pequena para a caracterização dessas figuras. E efetivamente, eu não sei, apesar do tipo estar bem descrito, digamos assim, existe uma certa subjetividade com relação ao sentir do julgador, né? Com relação àquele ato que ele está realmente julgando, né? É óbvio que tudo que está na súmula, os vídeos que são mostrados, mas eu acho que esses são os artigos, digamos, de maior linha limítrofe, né, Tasso? Mas Eu vamos posso dizer começar a que em fazer esse 11 comentário anos, aí. em 11 anos na justiça desportiva, talvez os únicos casos que não têm unanimidade são os que envolvem a alegação de agressão. Quando o processo começa na perspectiva de agressão. E aí nós temos que separar dois tipos de procedimento. Aqueles que estão instruídos única e exclusivamente na narrativa da súmula de arbitragem, então esses acabam sendo mais difíceis, e aqueles que você tem a súmula e as imagens. Então, por Isso. exemplo, vou citar um caso concreto, eu não tenho ele aqui, mas um caso concreto que envolvia narrativa de súmula de arbitragem sem imagem. O árbitro, a gente julgando a perspectiva do pleno, o árbitro expulsou o atleta e ele alegou que ele agrediu o adversário por ter, expulsei o atleta por ter agredido seu adversário dando tapa com as duas mãos no peito do adversário. Então, ele foi condenado por agressão, porque se você vai lá no 254, fala praticar agressão física durante a partida. E as condutas descritivas, socos, chutes, pontapé, na verdade ele falou, ele deu soco com as duas mãos no peito do adversário. Ah, sim. Sim. Entendeu? Então você tinha uma descrição de soco, duas mãos no peito do adversário. A comissão disciplinar, até de forma unânime, tinha julgado pela agressão, houve recurso da defesa e foi para o pleno. Eu acabei... Você perguntou do Cris Eduardo. Tem vídeo aqui, viu, Lécio? Vai ter, viu? E nesse caso, eu fui vencido. Sozinho, o pleno entendeu por manter a agressão. Eu fui vencido sozinho porque eu fechei os olhos e imaginei o que é um golpe com um soco com as duas mãos no peito. Que golpe é esse? Que luta é essa? Que competição é essa? Quem tem um ânimo... e falava de disputa de bola, na disputa da bola. Não tinha informação sobre disputa da bola, que é uma informação relevantíssima, que a gente acaba vendo no vídeo. Lá não tinha essa informação. Então, por não ter essa informação, o pessoal falou, olha, isso é agressão, 2 socos com a mão no peito. Eu falei, por nunca ter visto nenhuma briga, que o cara vai com 2 mãos no peito, dando um shoryuken no adversário lá, 2 mãos no peito, eu entendi que aquilo é um ato hostil. É mais próximo de um empurra-empurra do que efetivamente de uma agressão. Fui vencido. Sem problema, é decisão mantida. Quando você está na narrativa escrita, você tem essas dificuldades. Entendeu? Quando você vai para o vídeo, aí vamos lá. Por que há essa dificuldade, há essa necessidade de distinção do 254A? Se é ato hostil, se é julgada violenta, do ponto da dosimetria, ele é menos relevante. Porque a julgada violenta, ela começa com a pena mínima de 4 partidas. Então, julgada violenta não. A agressão começa com a pena mínima de 4 partidas. A julgada violenta e o ato hostil é pena mínima de 1. Então, se simplesmente há uma tipicidade, fala, neste caso aconteceu agressão, então neste caso, que ele foi expulso por dar um soco com as 2 mãos no peito do adversário, o tribunal falou, é agressão, não existe como. A pena começa com 4 partidas. 4 partidas, gente, é raro. São situações assim, é difícil aplicar uma penalidade a partir de 4 partidas. Então tem que ter reincidente, tem que ser grave, tem que ser causar lesão. Então, assim... Então é nessa perspectiva que eu, tendo uma visão mais minimalista e menos interveniente da justiça esportiva, entendo que para tipificar a agressão, eu preciso do ânimos. Eu tenho que verificar, no caso concreto, o ânimos, ou seja, o caso concreto tem que ser de agressão, de forma indiscutível. A premissa é, se não tenho prova da agressão, eu vejo uma infração de menor potencial ofensivo para qualificar a conduta. Então, nesse caso dos 2 socos, eu não consigo entender aquilo como agressão, desqualifiquei. Mas aí eu cito aqui, eu vou até pegar o vídeo aqui, o Lécio até adiantou, o que eu sempre cito e entendo como agressão? Entendo como agressão isso aqui, ó. Um caso que ficou famoso em Minas Gerais, eu vou inverter a câmera aqui. Cris Eduardo, ó. Ah, perfeito, aí, ó. Aí. Ó. Tá ótimo assim, tá ótimo. Ninguém tem dúvida, olha lá, olha os dois, olha ali, posição de briga. Isso aqui, existe discussão se isso é ou não é agressão? Não existe discussão. Então, eu parto dos pressupostos. Isso é uma agressão bem tipificada, bem configurada, não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Agora vamos a casos concretos que nós julgamos no tribunal que foram denunciados na perspectiva de agressão. Por exemplo, esse é um dos casos mais famosos que nós julgamos recentemente. Vamos ver aqui o vídeo.
Putz, legal. Tá ótimo aí, tá ótimo. Ó, Excelente. olha só, há uma Ah, do cobrança de bola na Fred. área, o Fred dá uma cotovelada na cara do Manuel. A narrativa da súmula é: expulsou o atleta Fred por dar uma cotovelada no rosto do atleta Manuel. Olha, aí você fala, tem Perfeito. disputa de bola. Aqui tem vários elementos a serem considerados. Vários elementos. Certo. A comissão disciplinar entendeu que era agressão, então condenou com a pena de agressão, foi para o pleno. O pleno, por maioria, desculpa, tem que voltar aqui. O pleno, por maioria, acabou desclassificando para julgada violenta. Quais são os elementos Perfeito. concretos que nós avaliamos num caso como esse aqui do Do Fred? Fred. Há uma disputa primeiro, disputa de bola, disputa de espaço, ou seja, há uma desportividade em jogo ali. Ou seja, o Fred Sem dúvida. ele pode ter utilizado aquilo como oportunidade para agredir o adversário. Olha, no íntimo da cabeça dele até pode. Eu falo assim, eu vou esperar primeiro. No basquete isso é muito comum, eles têm inteligência É, de esperar a jogada para, no movimento, dar aquela cotovelada, mas mesmo assim, eles esperam estar com a bola, eles esperam estar no momento. Nós, como jogadores, temos que ter essa certeza. Eu tenho certeza que a intenção do Fred, única e exclusivamente naquele lance, era agredir o Manuel, mais nada. Ele não tinha nenhum outro objetivo de conquistar espaço, de tentar uma melhor posição de bola. Não, Tarso, não tenho essa certeza. Então, esse também acho. ânimos que eu busco, esse é um ânimos que acabou prevalecendo na maioria do tribunal. Ou seja, ficou óbvio que é um lançamento de bola na área e ficou óbvio que ele está disputando espaço. Tanto que a pena mínima aplicada não foi nem de uma partida. Se eu não me engano, acho que ele tomou 2 partidas. Seja como for, você pode até aplicar 4 partidas se a jogada É. violenta ela for muito violenta. Entendeu? Você pode até aplicar acima do mínimo legal. Ô, Tarso, você entendeu então que foi utilizado um emprego de força incompatível com o padrão razoavelmente esperado? Foi isso que Eu foi? entendo que, como havia uma disputa de espaço, se tem disputa, eu chamo de jogada. Se eu Certo. dou se fosse o contrário, se em vez de dar uma cotovelada no rosto do Fred, o Fred tivesse corrido, mesmo que seja baixo, e dado um carrinho com os 2 pés no joelho do Manuel. Ah, perfeito. Porque um carrinho, ele é jogada? E porque uma cotovelada não é uma jogada? Vou citar um Entendi. outro exemplo. Vamos lá. Maravilha, hein? Tá, Esse tá aqui, ó. ótimo assim. Tá sensacional isso. Esse caso aqui também é antigo, esse aqui acabou. Esse foi do Esse Léo aqui é o Silva. Leonardo Silva com o Anselmo Ramon. Perfeito. Acho que vai ter uma imagem mais próxima, que aí vai ver. Ó, ele chega atrás e dá um soco nas costas do Anselmo Ramon. Tá? Não há Ah, dúvida. tá. Não há dúvida. É. Esse caso aqui nem chegou aí para o Tribunal Pleno. Esse eu acabei participando do julgamento, na época foi comissão disciplinar. E a condenação, nesse caso aqui, foi julgada violenta. Aqui ficou um pouco Jogada mais violenta. óbvio. Qual a perspectiva do Leonardo Silva? Se ele tivesse dado uma tesoura por trás do Anselmo Ramon, o objetivo não seria tirar ele da bola. Ele está usando um meio não desportivo, um meio não legal, expulsão correta. Agora, qual a Perfeito. diferença ali? Dá um soco tentando esconder do juiz ou ele dá um carrinho por trás? Há Perfeito, disputa, perfeito. há uma perspectiva, o árbitro viu, o árbitro expulsou, e aqui foi considerado julgada violenta. Foi considerado julgado, nem teve recurso para o pleno, não teve dúvida nenhuma, e ele tomou uma pena, salvo engano, acima do mínimo legal. Ele tomou 2 partidas. Por quê? O carrinho ainda é uma perspectiva que ele tinha alguma chance, que ele pode dar um carrinho perfeito e não causar falta. É impossível você roubar uma bola com um soco nas costas de alguém e isso ser lícito ou legítimo. Você Perfeito. tem que levar em consideração aqui a legitimidade. Mesmo quando eu falo de carrinho, essas coisas, ele é possível. Mas vamos lá, naquele lance do Manuel do Fred, ele também traz uma perspectiva quando você não tem o vídeo, quando você tem súmula escrita. Quase toda vez a súmula daquela vem falando o seguinte: expulsei o atleta por dar uma cotovelada no rosto do adversário na disputa da bola. Olha, todo lance com o braço aberto, há um braço no rosto do adversário. Quando você só lê isso da perspectiva escrita, fica parecendo agressão. E você vai diretamente no tipo, né? Porque é deferir soco, né? Porque aí você tem lá, né? Os caras As sempre falam cotoveladas, cotovelada. exatamente. Então, Isso. cotovelada na Exatamente. disputa da bola, toda vez que é lícito o adversário, o atleta tentar fazer assim com o braço, desvencilhar. Tá aí o Lécio, ele tá assistindo. O Lécio, ele na verdade é um volante extremamente agressivo, né? Sabe que né? como O volantão. esportivo a ficha dele lá seria condenado rapidamente, né? rapidamente. Então, tem como você se desvencilhar às vezes com o braço. Esse braço, ele pode ir na cara, ele pode ir no peito, ele pode ser só um empurrão. Então, assim, é difícil essa dificuldade do caso concreto.
Esses são os dois casos aqui que ficam... você vê, a comissão disciplinar, no caso do Fred e do Manuel, não, entendeu que era agressão. Já no caso do Leonardo Silva com o Anselmo Ramon, entendeu que seria jogada violenta. Não estou nem colocando a perspectiva final de julgamento, não. Você vê como isso nunca tem e nunca terá uma unanimidade, porque os julgamentos eles são feitos sempre com as convicções de cada um. Tasso, eu acho que, obviamente, isso já tem muito tempo, né? Mas aquele lance do Coelho com o Foquinha, né, do Cruzeiro, o que você acha que aquilo ali seria o quê? Aquilo ali seria uma... A verdade, né? Aquele realmente é um caso difícil, né? O que acontece? Não, até que aquele lance, o Foquinha, ele faz a foca na beirada da área. O que o Coelho faz? O Coelho chega, dá uma chegada de ombro. Na verdade, se você olhar, ele vai chegar de ombro, mas ele faz faltoso. Ele faz de cima para baixo para poder jogar. Qual a forma que ele tinha de tentar tirar a bola do Foquinha? Ele precisava de uma jogada, ele fez uma jogada violenta. Porque se ele conseguisse fazer ombro a ombro numa jogada lícita, ele fez um ombro a ombro para baixo. Ele fez uma jogada violenta para conseguir a perspectiva da retomada do posse de bola. Perfeito. Logo depois daquilo, quando o Kerlon cai, ele se debruça sobre o Kerlon e fala 1001 coisas. Então você poderia considerar isso um ato hostil ou um poderia estar absorvido pelo outro. Então, assim, a dificuldade, eu acho, naquele caso ali, não é nem agressão. Eu não vi agressão, em hipótese nenhuma. Também não, E com toda sinceridade, o cara está equilibrando a bola na cabeça. Se você não consegue tirar a bola dele, se o cara dá uma cotovelada no rosto do outro para derrubar ele no chão, você vai falar o seguinte, ele foi para agredir o Kerlon? Esse ânimos tem que ser provado no processo. Só existe uma forma. Ele vira e fala, se o Coelho chegar e falar, você quer saber? Eu queria era dar uma pancada naquele menino mesmo, que ele estava fazendo gracinha no jogo. Aí sim. Mas se não tiver essa prova, eu não posso presumir ela. Qualquer elemento que ele use para tentar conquistar espaço ou bola, eu tenho que qualificar como julgada. Qualquer elemento. Perfeito. Pode ser uma voadora. Qualquer elemento. Completamente diferente do Eduardo e do Cris, né? Porque ali não tinha jogada nenhuma agressão. Sem dúvida. Postura de briga. Agora, um caso que traz um outro elemento importante para esse tipo de julgamento é esse aqui, ó. Famosíssimo. Roger e Danilinho. Ah, perfeito. Perfeito. Lembro desse caso. Aqui aí, ó, ficou melhor. Ficou ótimo agora, ficou ótimo. Ah, não. Esse aqui não é o Roger Danilinho, não. Esse aqui é... Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Esse o Vitor... Vitor com o Fred. Isso. Isso é agressão? O Vitor... Isso é agressão? Olha aqui, quando eu falei com o seu soco, os dois socos no peito. Exato. Ó, ele vai lá, empurra. E também ele foi lá para brigar, o Fred queria brigar lá, o Fred tá olhando pro árbitro, tá forçando um cartão, tentando forçar um cartão vermelho. Isso é no máximo um ato hostil. Olha aqui, relevante. Exato. O árbitro interpretou isso com cartão amarelo, ou seja, ele viu o lance na sua integridade e interpretou como cartão amarelo. É isso que traz também o outro processo, que é esse aqui, ó, o outro caso, que é o Roger e Danilinho, porque esses dois têm esse elemento importante que o árbitro viu, ó. Nossa senhora, esse aí mas olha só, o Roger chegou por trás, ele tinha chance de pegar a bola? Quase nenhuma, chegou atrasado, ele deu uma cotovelada, mas ele estava tirando a bola do atleta adversário. Olha só. Perfeito. Vamos lá. Deixa eu ver se repete aqui. Tem que ver bem claro que ele dá realmente, olha, ele chega por trás atrasado, ó. Ele vai, ó, agora chega tá. de lado. Ó. Dá uma cotovelada de cima para baixo. É um pouco mais forte, mas muito similar ao lance do Leonardo Silva com o Anselmo Ramon. Se você for parar para pensar. Exatamente. Muito similar. Mas qual que é o problema desse lance aqui? O árbitro viu o lance e o que ele foi lá e fez? Aplicou cartão amarelo para o Roger. Como também no caso do Vitor. Então, a atuação da arbitragem, ela traz um outro artigo para o nosso celeuma aqui, isso teve que ser debatido, que é o artigo 260? 58B. Não, 58B. 58B, perfeito. As decisões disciplinares tomadas pela equipe de arbitragem durante a disputa, prova equivalente, não são passíveis de modificação pela justiça desportiva. Então, é diferente quando o árbitro não vê, mas o árbitro viu, e o que ele fez? Ele deu uma decisão disciplinar. E qual a decisão disciplinar dele? Ele aplicou um cartão? Amarelo. A justiça desportiva não pode... Pelo caput do 58B, a justiça desportiva não pode fazer nada. Porque nós somos vedados a interferir na decisão administrativa. Então, tanto no caso do empurrão do Vitor. É lógico que vários cruzeirenses podem chegar e falar assim, não, o Vitor quis agredir o Fred, olha lá, ele estava caçando briga. Entendeu? Tinha que ter sido expulso. Entendeu? Mas o árbitro viu o lance e ele fez o seu juízo de proporcionalidade. O parágrafo único do 58B, ele tem uma exceção.
A exceção dele é, em caso de infrações graves, que tenham escapado à atenção da equipe de arbitragem. Olha só, que tenham escapado à atenção da equipe de arbitragem. Escapou a atenção? Aí no Roger e no Danilinho nós podemos pegar esse elemento, porque ele viu o tranco por trás. Mas será que o árbitro viu aquela cotovelada que poderia dar o elemento qualificador de uma sanção mais grave? Então, ou seja, para punir, esse é o único caminho que o auditor tem. Ele tem que partir da perspectiva que o campo de visão do árbitro viu a falta, o tranco por trás, mas não viu aquele cotovelo. Porque se ele entendeu, ou se o árbitro escreve na súmula que advertiu o cartão amarelo, o Roger, por ter dado uma cotovelada nas costas do Danilinho, eu entendo que a Justiça Esportiva está vedada a fazer qualquer juízo de valor. Verdade. Por causa do 58 caput. Se ele não coloca isso, então você tem que fazer o elemento da exceção, que tenham escapado à atenção da equipe de arbitragem. Veja bem, no caso daquele lance do empurrão do Vitor com o Fred, nenhum elemento ali foi escapado, óbvio, foi um lance muito claro, os dois sozinhos. Ali, mesmo que, olha, um cruzeirense denuncie, chega lá, não tem como você entender que aquilo seja ato hostil, que o árbitro... Se o árbitro errou, você pode denunciar o árbitro. Você não pode denunciar o atleta. Então, esse lance do Danilinho aqui, a primeira dificuldade é superar. Você tem que superar o juízo de valor feito pelo árbitro no campo para poder falar, lê a súmula, se a súmula não descrever e dentro do elemento você vê esse excesso caracterizador, ou em caso de notório equívoco na aplicação da decisão disciplinar. Então, ou seja, o árbitro fez um notório equívoco, tem que ser um notório. Aí sim, os órgãos judicantes poderão excepcionalmente apenar infrações ocorridas na disputa de partidas, provas ou equivalentes. Então, até eu disse que o escape de atenção, foi escrito muito bem falado, pela arbitragem, ele é o primeiro elemento. Você tem que primeiro julgar isso, para depois passar da perspectiva de julgamento se é 254, 250, 254A, ou mesmo muitas vezes tem atitude antidesportiva. Também, o pessoal coloca, por exemplo, segurar a camisa muito ostensivamente, pode parecer agressão em dado momento, mas depois você vê que é um puxão de camisa, figuraria mais no 258, que é praticar atitude antidesportiva na partida. Entendeu? Então, assim, eu acho que esses são os elementos principais, e o 58B, ele sempre tem que trazer esse raciocínio, principalmente quando está se julgando na perspectiva de Bruno Choco Cândido. Choco. Pelo amor de Deus, Bruno. Isso não é nome do Não, o Bruno tá aí? O Bruno chegou aí? Deixa eu ver. É o Bruno Cândido, presidente, tá aí, presidente. Eu ia pedir reverência ao presidente, mas quando ele coloca o nome dele, Choco, pelo amor de Deus, Chocolate. Grande Bruno, obrigado, presidente, pela presença aí, prestigiando aí nosso convidado. Obrigado. Foi colocado aqui, com o VAR, difícil alguma infração escapar da atenção do árbitro. Realmente o VAR ele é uma conquista nessa perspectiva de omissão, e veja bem, com o VAR e o 58B, isso é um limitador. Partidas que tem VAR, na minha opinião, nada pode ser julgado pela Justiça Esportiva que não tenha sido apontado pela arbitragem. Só notório equívoco na aplicação da decisão disciplinar. Porque realmente, você tendo revisão de todos os lances, você tendo os árbitros, de fato, exceder, ampliar em relação a isso, dá um poder para a Justiça Esportiva que o CBJD não deu, que é o 58B impede. Mas a maioria, e aí eu te falo, a perspectiva do julgamento do nosso, o Everton, um grande colega nosso do Pleno também. Tá muito bom, presidente, bacana demais, muito bom. E é um auditor, presidente da Comissão Disciplinar, obrigado aí pela presença. Muito bom. O Everton participou de alguns desses julgamentos que nós citamos aqui. E ele bacana, Everton. Tá aí com a gente, tá lá na primeira comissão com a gente lá. Tá lá na primeira comissão. O Everton falou em agressão, é com ele mesmo. 4 partidas em todo mundo. Ele não desclassifica nada. Mão pesada. E eu entendo que toda e qualquer denúncia da Procuradoria que tende a superar o 58B, ela obrigatoriamente tem que vir acompanhada do 260, que é denunciar o árbitro por omitir-se ou prevenir na coibição, de coibir a violência na partida ou animosidade entre os atletas. Porque senão você fica na perspectiva de incoerência. Você fica na perspectiva de coerência. Você pode até não punir o árbitro, por exemplo, no caso do Roger e Danilinho. O árbitro fala, eu não vi a cotovelada nas costas. Ele não tem obrigação de ver. O que eu vi foi um tranco por trás. Ele seria absolvido. Mas para denunciar o Roger e superar a perspectiva de sanção aplicada em campo, só com exceção do 58B. Então esse eu acho que é o primeiro debate extremamente rotineiro que a gente tem na Justiça Esportiva, que a gente gostaria de destacar aqui, que isso consome as pautas
mais eloquentes e mais Verdade. relevantes em termos de interesse até da própria torcida dos julgamentos que nós tivemos lá no Pleno nos últimos anos. Verdade, Tarso. E, na verdade, o que acontece também é porque esses acabam sempre traduzindo esse debate, porque os tipos permitem isso também, né? Então, por isso que eu comecei a minha pergunta com essa, apesar de a gente estar destacando aqui o tipo infracional de maneira, né, explicitada, com os elementos, né? Mas existe essa subjetividade que a gente está discutindo aqui, né? Então, O Gambassa aqui falou, olha, soco, né? Notório equívoco é critério subjetivo. Qual seria a baliza para entender o equívoco? Na verdade, para começar a justiça esportiva, para vir para o 58B, a primeira coisa é um equívoco. Se não comprovar o equívoco, eu nem vou procurar. Ou seja, o árbitro tem que ter cometido um equívoco, tem que estar lá, tem que ler a súmula da arbitragem, a procuradoria tem que denunciar com um vídeo e falar, olha, veja, essa súmula e esse vídeo não correspondem. Então vamos lá. Então aqui eu tenho o primeiro equívoco. Na segunda perspectiva, eu tenho que colocar a figura do notório. Então vamos lá. No árbitro, o caso que fica mais claro isso para mim é o Roger e Danilinho. De fato, é o Roger e Danilinho. A súmula não expulsou o Roger, mas aplicou um cartão amarelo. Então, na descrição, nem os árbitros, acho que eles não têm obrigação de explicar o cartão amarelo nas súmulas. Então, a súmula só vem falando, advertir o Roger aos 30 e tantos minutos com cartão amarelo. Ponto. Ele não tem que explicar o motivo é de expulsão. Se a súmula explicar o motivo, falar, deu um cartão amarelo por tranco, ficou óbvio. Para nós, você vai ver o vídeo e falar, um notório equívoco de interpretação. Mas se a procuradoria vai denunciar isso, ele vai denunciar o árbitro vai explicar na defesa dele e falar, olha, aquele cartão amarelo eu dei porque eu não vi a cotovelada. Agora, tudo complica se o árbitro falar, eu vi a cotovelada e só quis dar um cartão amarelo. Eu entendo que o atleta tem o óbice do 58B de ser julgado e o árbitro aí sim seria punido pelo 260 por ter omitido para coibir a violência ou a animosidade entre os atletas. Então esse é o caminho único de um processo como esse. Inclusive o árbitro foi absolvido, ele foi denunciado, foi absolvido. Ele foi denunciado nesse caso, foi absolvido, ele mostrou todo o histórico. Era um árbitro excelente, um árbitro dos melhores que a gente tinha aqui em Minas Gerais, um histórico irretocável. E nessa perspectiva, ele explicou que realmente ele não puniu, porque ele não viu, ele viu o lance, a posição que ele estava, ele viu o lance por trás, e daí porque ele foi punido, e o Roger foi punido por agressão física. Eu fui vencido, dentro daquilo que eu já expus, que ficou óbvio que eu fui vencido, eu dei nele uma jogada violenta, 3 partidas nesse caso concreto. Fiquei sozinho. Exatamente. Tarso, agora, eu acho que dentro disso também, né, você falou muito do soco, do empurrão, e qual que é a perspectiva do carrinho, né? Do carrinho, aquele dado de forma, enfim, com uma força incompatível. Como é que você vê essa jogada, né? Na justiça desportiva? É um bom caso, né? Um bom caso. Vamos pegar um caso concreto muito legal. Foi um Cruzeiro Atlético também. O Atlético ganhou a partida e o Guerreiro, o volante Guerreiro do Cruzeiro foi expulso. Leandro Guerreiro? Leandro Guerreiro. Ele deu... Leandro Guerreiro, que é o próximo convidado nosso aqui do FootClass, viu? Então ele vai contar esse caso pra gente aí também, então. Ele nem acompanhou esse julgamento, acabou morrendo lá na comissão disciplinar. Mas foi engraçado que era o seguinte, o Schimmer aí, eu acho que o Schimmer até participou desse julgamento também, Schimmer. Que beleza, Schimmer. Eu acho que o Schimmer vai lembrar desse julgamento. Que houve a súmula, não houve denúncia por imagem. Porque até a Procuradoria é muito honesta nisso. Ela não denuncia imagens se os clubes não representam. Para não ficar um fiscal de imagens, por quê? Porque nem todos os jogos do campeonato têm esse controle de imagens. Então, foi denunciado. O Leandro Guerreiro ele foi expulso. Ele deu, salvo engano, no Tardelli. Eu acho que foi no Tardelli, eu não lembro se foi no Tardelli. Ele deu um carrinho, na verdade, ele deu um pulo com os 2 pés na altura do joelho do Tardelli. Nossa Foi expulso. A imagem, todo mundo, porque na verdade a gente julga, mas a gente viu o jogo no final de semana, né? Só que a segunda arbitragem falou: expulsei o atleta Leandro Guerreiro, ele deu um calço por trás na disputa da bola, um calço lateral na disputa da bola. Bom, a denúncia, calço lateral na disputa da bola, o pessoal vai falar jogada violenta, uma partida, converter em advertência, era um atleta que tinha uma ficha limpa, e a defesa pediu a prova de vídeo. Aí todos os auditores levantaram o olho assim e falaram assim: prova de vídeo? O procurador na época, até auditor agora, colega nosso também, colega auditor, o Capanema, falou assim: se mostrar o Rodrigo vídeo, Capanema. Falou: se mostrar o vídeo, ele cochichou na minha orelha, se mostrar o vídeo eu vou editar essa denúncia, eu vou meter agressão.
Rodrigo está lá conosco na primeira comissão lá, Rodrigo, grande profissional, grande O profissional. Rodrigo falou assim, se passar o vídeo, eu vou editar. Vai para a próxima sessão. Eu não juntei o vídeo porque eu não vou fazer, mas assim, a súmula não foi isso que aconteceu, não. Aí vai querer ter vídeo, legal, vai querer ter vídeo. E ele tá assim, eu vou editar essa denúncia. Então, na verdade, que legal. O carrinho, é até por isso que eu faço esse debate sobre agressão ou não. Porque o carrinho ele é sempre considerado como julgada. Então, assim, você pode até apenar 1, 2, 3, 4 quando o carrinho é feito. Por que o carrinho é uma cotovelada? E por que a disputa de braço, a disputa com o cotovelo na altura do rosto, aquele tapa para trás, ele tem que ser sempre chamado de agressão? Por que ele também não pode, numa perspectiva de disputa de espaço ou bola, ser considerado julgada? Então, essa... Bernardo Câmara, nosso processualista número 1. Ô, Bernardo, o que é isso, hein? Olha o time aí falando. Todo mundo baixou a cabeça e falou, não mostra esse vídeo não, pelo amor de Deus. Bernardo, amigo, grande Bernardo, viu? Um cara espetacular, profissional, né, de muita qualidade, viu, Bernardo? Obrigado aí, tá nos prestigiando aí, viu? Ô, tá, você tá importante mesmo, viu? A live tá qualificadíssima de convidado aqui, de espectadores, viu? Ainda bem que vai pro YouTube, que aí todo mundo vai ficar sabendo o que nós estamos falando aqui, né, gente? Mas aqui, aproveitando isso, viu, Tasso? Aproveitando aí quem tá nos assistindo, para poder fazer a inscrição no nosso canal, né? Para vocês assistirem todas as lives, né? No @FutClass, Academia do Futebol. Então, muita coisa, muito material bom, como essa verdadeira aula que a gente está tendo aqui, né? E uma aula resenha também, né? Com muita qualidade aí, mas contando aí muitos casos, né? Então, realmente, o carrinho, ele é sempre... por isso que eu disse, né? Enfim, é difícil a gente cravar uma perspectiva, né? De atuação dos auditores, né? Porque realmente é caso concreto, acho que é um pouco do contorno da jogada também, né? Prova dos autos. Exatamente, né? Exatamente. Eu até falando isso, as súmulas, às vezes, tem muito árbitro que faz uma súmula impecável, mas uma vez nós julgamos, o Schimmer também vai lembrar dessa, o Schimmer era da comissão junto comigo, que estava escrito na súmula de arbitragem que o atleta, ele proferiu um chute no adversário. Proferiu? Um chute. Nossa, ele chegou no adversário e gritou, chute! Ele tinha proferido um chute no adversário na disputa da bola. Então, assim, se você vai julgar única e exclusivamente na perspectiva da súmula de arbitragem, às vezes letras difíceis de ler, a gente tem que passar por todos os colegas para ajudar a interpretar, entendeu? Quando tem vídeo é outra realidade, mas 95% dos nossos julgamentos não tem vídeo, não. 98% não tem vídeo, não. Exatamente. Ô, Tasso, eu queria aproveitar que está todo mundo aí, né? Convidar vocês. Nós temos um programa no YouTube, né, que nós chamamos de Resenha com FutClass, né, que é um programa que nós lançamos já há 3 semanas atrás. Não, hoje nós estamos fazendo uma live aula, hoje é a live, né, que é um produto que a gente tem mais acadêmico também, né, mas bem descontraído, um papo realmente com muito aprendizado. Mas nós temos um programa, Tasso, queria combinar com você, para você estar lá com a gente, né, junto com o Schimmer, com o Bruno, com o Lélcio, nós vamos passar assim, pegar 5, 6 casos e passar por eles, né, que vocês participaram e resenhar mesmo. A ideia é essa, tá? Fica o convite aí e a gente combinar aí, viu, Schimmer? O Schimmer vai com a gente também, Lélcio, o Lécio e o Bruno Cante também. Fonte Boa foi 15 anos o procurador. Olha, Nossa senhora, ele foi procurador tem história, lá na época, na época que os casos eram bons, viu? Na época que os casos eram bons. Muito bom, gente. Que papo sensacional esse, viu, Tasso? Sensacional. Ô, Tasso, a gente está aqui faltando 10 minutinhos para acabar. Então, assim, a gente fez um terço da pauta, né? A gente fez um terço da pauta. Tem mais 10 tópicos que eu mandei para vocês. Exato, viu, gente? Ô, gente, é só para vocês entenderem. Nós temos aqui muita coisa ainda. Óbvio que não vai dar tempo, mas a gente faz isso também por querer, porque o Tasso vai ter que voltar para poder contar mais questões importantes. Ô, Tasso, então deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que é importante para a gente poder. Se você quiser, eu falo o que falta aqui em 10 minutos também, porque eu falo rápido. Se você quiser, eu sei, passar esses pontos. Eu queria que. Na verdade, eu queria que você falasse alguns pontos assim que o pessoal aqui está pedindo bastante, né? Primeiro que foram aqueles casos dos clubes, né? Da condenação dos clubes e dos cânticos homofóbicos, né?
cânticos racistas, enfim, eu acho que foi um caso aí recente, né, e que tem uma grande repercussão dentro de uma sociedade moderna, né, dentro de uma cultura que nós temos que atuar de forma diferente, né? Queria que você comentasse um pouco para a gente aí, porque aí a gente poderia comentar também os casos, né, até onde vai a punição, né, a competência da justiça desportiva por atos das torcidas, né? Esse é um ponto que aí você vai ver por que eu sou o chato lá do TJD, entendeu? A bem da verdade, a perspectiva da torcida. Então, eu sempre me preocupo com o aspecto de vamos iniciar ou não a nossa competência, ou vamos ou não, devemos ou não agir como justiça desportiva. Os cantos homofóbicos, todos, eu acho até que o primeiro caso realmente relevante foi aquele canto do jogo de vôlei, da torcida do Sada Cruzeiro, uma multa de 50 mil reais, depois que isso partiu para o campo de futebol. Tem que ter alguma medida? Eu não questiono isso. É ofensivo? É. Eu esbarro um pouco a primeira perspectiva, se foi aberta a competência da justiça desportiva para julgar isso. Hoje é uma recomendação de denúncia. Eu acho que esse é um ponto inicial. E eu faço isso baseado no próprio CBJD. Primeira coisa no CBJD, o artigo 1º, o parágrafo 1º, ele estabelece aonde está a nossa competência. Então, submetem-se a este código em todo o território nacional. Entidades nacionais. Então, eu posso julgar clube? Posso. Perfeito. Eu posso julgar o clube pelo canto da torcida? Esse é um ponto. O clube pode ser julgado. A torcida, não. Então, tem que separar isso, porque quem defende essa possibilidade também está trabalhando aí, olha. Qual a infração do clube em omitir se educar a sua torcida ou não, ou como consequente, ou seja, o clube ele é submetido à nossa jurisdição, mas a torcida não, entendeu? Ligas nacionais, entidades, atletas, árbitros, pessoas naturais que exerçam, mas que estejam relacionadas à modalidade esportiva, e todas as demais entidades compreendidas pelo Sistema Nacional de Esporto. Ótimo. Mas o torcedor, eu tenho jurisdição sobre ele que está praticando, e para mim o caso mais relevante, menos ainda quando é a própria torcida como um todo que grita, porque isso às vezes pode refletir uma cultura daquele clube que tem que ser trabalhado. Aqui no Brasil, até que nem tanto, você tem um clube que estruturalmente ele apoie crimes de ódio, mas, por exemplo, na Itália você tem clubes menores que têm pensamentos fascistas, você tem torcidas organizadas nesse sentido. Aqui nós não enfrentamos isso na perspectiva estrutural. Eu cito um caso muito claro, por exemplo, aquele grito da torcida do Atlético do escanteio. Ou seja, é algo que é legal, eu posso falar, não acho legal. Mas é uma infração do ponto de vista disciplinar, algo que vem acontecendo há 5, 10 anos. É difícil. A atuação da justiça disciplinar foi ótima, porque tirou o grito. Ou seja, foi uma consequência na perspectiva daqueles que estavam sendo sancionar o clube e produzir o efeito. Maravilhoso. Mas ela está enquadrada? Essa que é a discussão, né? Ele estaria sendo utilitarista, a julgar pelo resultado. A atuação da justiça desportiva educou, tirou aquele grito. Veio gritos mais divertidos, mais engraçados, do que um grito que poderia traduzir um sentimento homofóbico. Mas Tarso, como auditor, eu vejo óbvio se a justiça desportiva atuar neste caso. Porque a torcida que está fazendo aquilo, nós não temos controle. E se o Atlético, todos os clubes fazem isso, comprovam que eles pedem educação, eles fazem faixa, eles mandam e-mail para a torcida, eles mandam e-mail para o sócio-torcedor. Ele pode ser culpado porque um ou outro, ou um grupo faz aquilo. E aí aquele caso do Grêmio, aquela torcedora do Grêmio que foi flagrada pessoalmente. Cara, deplorável, teve influência desportiva. Aranha, né? Goleiro Aranha. Mas o elemento que eles utilizaram para poder atingir a torcida é porque ela era sócio-torcedora do clube e aí fizeram uma perspectiva de ligação da entidade. Mas é muito difícil você dizer que ali ela estava agindo como um representante do clube. E foi uma sanção de exclusão, isso se manteve. Foi mais uma reação midiática de perspectiva de gravidade e ofensa, mas que eu ainda vejo óbvio, e não só no artigo 1º, parágrafo 1º. O artigo 24 do CBJD, ele fala que os órgãos da justiça esportiva, nos limites da jurisdição territorial de cada entidade da administração do desporto, têm competência para processar e julgar matérias referentes a competições esportivas e as infrações disciplinares cometidas pelas pessoas mencionadas no artigo tal. Quem comete a infração? A torcida, da qual não submete a minha jurisdição. Torcida não está lá. A torcida não está lá. Então, ou seja, eu acho um pouco de forçação chamar o clube como responsável por quanto beneficiário na perspectiva de omissão em relação a uma conduta, que eu não sei se ele teria esse poder,
Porque se o clube tivesse esse poder, eu tenho certeza hoje que nenhum clube hoje quer ser visto como homofóbico, como isso tira dinheiro, isso tira torcida. Os clubes hoje querem tudo quanto é tipo de torcedor, entendeu? Foi a Justiça Desportiva que está corrigindo isso, mas acho que com um excesso da perspectiva normativa de competência da Justiça Desportiva. Esse como é que o STJD está pensando, Tasso, com relação a isso? Já, esses casos, obviamente, já chegaram lá, né? Você sabe como é que isso está sendo julgado lá? Ou seja... Essa matéria preliminar que eu entendo, um óbvio, ela é superada já de início, já isso não tem nem discussão. Então a Justiça Desportiva arvorou-se competente. Eu lembro logo que eu fui nomeado em 2009, o Silvio Tarabal, estava um momento de brigas, torcida, realmente uma fazenda loucura, combinando briga e tal. E o Silvio Tarabal, ele estava assim, ele fez um grupo, ele chamou um grupo de gente, ele até me convidou na época, nós fizemos um grupo para tentar estudar se existia alguma forma da Justiça Desportiva estar atuando em relação à torcida organizada. E a conclusão unânime de todo mundo falou assim, olha, infelizmente, não tem nada que a gente pode fazer, eu não posso punir torcida, proibir de entrar, suspender, isso é matéria, você tem outras jurisdições competentes para isso. O Estatuto do Torcedor tem sanções para a torcida organizada na perspectiva de ação de Ministério Público, de controlar a entrada ou não de estádio. Mas nós, da Justiça Desportiva, como órgão criado nessa perspectiva, eu acho que esbarra na abertura de competência. Perfeito, perfeito. Ô, Tasso, agora, cara, lá, queria te agradecer. Hoje é mais no STJD é mais uma perspectiva de qual o tamanho da penalidade do que se... Pois é, mas então lá no pleno, o pleno ficou... Como é que foi? A votação foi... Você ficou vencido, alguma coisa, ou como é que foi a composição? Aqui a gente julgou... Teve um caso já, né? Teve um caso já. Eu fui vencido na perspectiva de conhecimento da matéria. Eu preferi não conhecer da matéria. Entendi. Preferi entender que a gente não era competente. E aí depois prevalecendo a punição depois, a posteriori. Mas fui vencido aqui, acho que fui vencido, foi sozinho, e aí no mérito conheceu. Há uma perspectiva da Procuradoria, a Procuradoria aqui vai ser dura em relação a isso, ela vai denunciar, já avisou que toda e qualquer sanção. Agora, olha só, eu chamo outra perspectiva para a realidade da justiça esportiva, a gente esquece a realidade prática. São todos os atos que narram na súmula, os cantos homofóbicos, ofensivos ou de ódio? Dificilmente, né? Ou seja, o árbitro que fizer isso, então, ou seja, os clubes, porque quase todo clube tem pelo menos ofensas. Ele vai estar praticamente hoje na loteria do árbitro que colocar ou não essas perspectivas em súmula de arbitragem, senão nós vamos seremos provocados. Perfeito. Senão nós seremos provocados. Isso traz uma loteria de desequilíbrio que não é algo que me agrada quando estamos sentados na cadeira lá. Fala, poxa, mas eu fui num jogo semana passada, eu vi um grito que não me agradou e isso não foi... Isso, não foi levado. Então, essa rotina judiciária tinha que ser uniformizada, não só no âmbito da Procuradoria, que o está, que vai denunciar todos os casos, mas no âmbito do fomentador inicial, do impulso inicial do processo, que é a súmula da arbitragem, entendeu? Mas o time está até falando aí, ó. Não sei porquê, mas eu e o Tasso escutavam bastante para quem era mais vencido dos jogadores do pleno. Por isso a gente tem que fazer. A resenha tem que ser com o time. Maravilha, viu, gente? Gente, olha, por isso que eu chamei de uma live aula, tá? Queria agradecer todo mundo que participou, dos espectadores. Tasso, né? Foi o que eu falei para você no início, né? Te admiro muito, né? Aprendo muito com você. Você tem uma história, né? De muita qualificação, de muita profissionalismo, né? Que você implementou lá também no tribunal. Então, eu estou honrado realmente de poder conversar com você hoje, né? E da gente poder fazer mais lives aí, fazer a resenha com o Footclass aí da Justiça Desportiva do TJD de Minas Gerais. Cara, queria te agradecer muito, queria te convidar aí também, né, para participar sempre conosco aí dos nossos programas. No perfil da minha esposa, né? Exato. Agora você vai fazer o seu, você vai fazer o seu, você prometeu, tá, gente? O Tasso prometeu. Queria te convidar, Tasso, para poder acompanhar com a gente também as nossas lives próximas. O Felipe Gil, executivo de futebol do Figueirense. Na sexta-feira, o Alex Rodrigues, executivo de futebol do Paraná. Enfim, muitas lives boas aí para a gente poder aprender junto aí. Obrigado, viu, meu querido? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço o Footclass. Trouxe os temas polêmicos, é mais polêmica, pode chamar o time. Agora, se você quiser saber o que acontece, convoca o Lécio, porque o Lécio, todo mundo segue o Lécio. O Lécio é a unanimidade da corte. Então, o presidente. É o presidente. E o Bruno também, o Bruno Canto. Onde eles estão, vai todo mundo, entendeu? Eu e o Chime estamos lá na ponta divergente. Obrigado a todos. Vou participar sim. Parabéns pela iniciativa. Tamo junto, viu, Deise?
Grande abraço. Obrigado, viu, Tasso? Mais uma vez, um abraço para todos vocês. Essa live vai subir para o YouTube para que todos vocês possam assistir, então, o FutClass Academia do Futebol. Pessoal, um abraço a vocês, então. Boa noite a todos. Valeu, boa noite.